Aleluia. Nós te rendemos graças, Pai, nessa noite e te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só o Senhor é merecedor e digno, Pai. Nós te entregamos tudo que está nas nossas vidas nessa noite. Nós reforçamos o nosso compromisso com o Senhor, de nos consagrar, de consagrar nossos corações, nossas vidas e tudo que há em nós e tudo que temos em nós, Pai. Nós fazemos isso com entendimento, com alegria, consagrando ao Senhor nesse culto, te adorando, te rendendo graças por tudo que o Senhor já fez e sabendo que o Senhor ainda há de completar a boa obra que o Senhor começou em nós até o dia de Cristo Jesus. Nós fazemos isso com alegria nessa noite, Pai. Nós estamos aqui com o coração grato, Pai, diante do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos tão alegres, Pai. O Senhor tem sido sempre tão bom e tão fiel. E nós damos o nosso coração ao Senhor em gratidão e em honra, em louvor e em adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso também, irmão? Amém. Boa noite, graça e paz. Você pode sentar aí um pouquinho no seu lugar? Glória a Deus. Estamos com um dirigente novo hoje. Dê uma palavrinha aí. Não quer falar. Glória a Deus, gente. Que bênção. Que bom que você está aqui. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e dizer para ela: você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite de domingo em toda Teresina. Você escolheu a melhor parte, amém? Aleluia, glória a Deus, que bênção. Eu quero começar sabendo quem são as pessoas que aniversariaram ao longo dessa semana ou estão aniversariando hoje. Pode ser de nascimento, casamento, novo nascimento. A gente quer mesmo, é um motivo para orar por sua vida, pela sua história e por tudo que você tem vivido. Glória a Deus. Você pode dirigir suas mãos aqui para os nossos irmãos. Vamos orar juntos por eles. Eita, é uma fila grande hoje. Glória a Deus. Esse aqui eu casei, esse aqui também foi eu que casei. Glória a Deus. Vocês já são casados? Você quer casar também? A gente pode casar. Amém. Glória a Deus. Você pode dirigir suas mãos aqui para os nossos irmãos. Pai amado, nós te louvamos pela vida dos nossos preciosos irmãos, Pai. É com alegria que nós celebramos mais um ano de vida para aqueles que celebram a vida hoje, Pai. Ou ao longo dessa semana, nós declaramos os teus feitos sobre eles se manifestando. Eles recebendo, Pai, da tua boa mão, tudo aquilo que o Senhor tem prometido e planejado para eles. Nós declaramos uma estação frutífera, cheia de bons frutos, cheia, Pai, da tua graça, do teu favor, da tua bondade. Em todas as áreas, eles recebendo do Senhor presentes que eles esperam e até os que eles não esperam. Em nome de Jesus, nós oramos também por aqueles que celebram mais um ano de casamento. Nós declaramos essa união fortalecida no Senhor. Pai, nós declaramos cada vez mais eles dando frutos nessa terra, sendo um exemplo, um farol, uma inspiração para outras famílias. E essas famílias, Pai, fortalecidas no Senhor, cada dia mais desfrutando da tua paz, do teu amor, da tua alegria, eles experimentando, Pai, o melhor vinho todos os dias, dentro do seu casamento, eles vivendo a melhor fase cada vez mais. Em nome de Jesus, nós declaramos eles guardados, protegidos e realizando, Pai, sonhos e desejos do coração, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, é assim que nós te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Você quer falar também agora? Você está segurando o microfone para mim. Vocês conhecem esse novo suporte de microfone, ó? Glória a Deus, irmãos. Essa semana nós tivemos um evento maravilhoso aqui. Nós tivemos o Fé para Mover. Quem esteve aqui? Uma conferência cheia do poder e do fogo de Deus. Também tivemos muitos momentos de ministração da palavra maravilhosos. E a gente tem um vídeo rápido de retrospectiva para você poder saber o que aconteceu. Glória a Deus. Muita coisa acontecendo nos próximos dias, né, gente? E a primeira que eu quero falar aqui é sobre a nossa formatura do Rema, que já é nessa semana que a gente vai começar, né? A gente está começando. No dia 7 de dezembro, nós vamos ter a nossa formatura gratuita, aberta ao público. Então, é um dia para você celebrar, festejar. Você que já é graduado, vai para lá, faz também a sua presença ser marcada nesse dia. E para você que ainda não é aluno do Rema,
não ainda conhece, não sabe como é essa grande festa, é a sua oportunidade de ver quão maravilhosa é a nossa formatura. Esse evento vai acontecer no sábado, às 20 horas, no auditório do Centro de Eventos Sucesso. É um lugar ali na Frei Serafim, né, no centro daqui da cidade, e é um lugar maravilhoso, tem espaço lá para nós recebermos 1000 pessoas, então é realmente um ambiente preparado para você estar conosco e fazer parte dessa grande festa, celebrando a nossa 15ª turma do Rema, amém? Nós vamos ter Rossana Lira como nossa paraninfa, e como você viu aí no Verbo News, também ela e o pastor Gilvan estarão ministrando no domingo aqui, e aí a gente já conta com a sua presença para também estar marcando aqui esse momento conosco, que vai ser um tempo especial, aberto por Deus para nós, amém? Falando em Rema também, já que estamos na Black Week, hoje é o nosso último dia de Black Week, gente, diga Hoje é o último dia para você fazer a sua matrícula no Rema com o melhor desconto que você pode fazer. 30% na matrícula é um descontão. E depois desse, a gente já está avisando, depois desse desconto de 30%, nós não teremos mais nenhum desconto superior a esse. Então, se você quer fazer sua matrícula com um bom desconto, essa é a sua oportunidade e é só até hoje. Então, não vai mais valer amanhã. Se você não puder fazer hoje, amanhã já é o preço normal, sem esse desconto de 20%. Então, se você quer fazer parte do maior centro de treinamento bíblico do Rema, e nós cremos que será a maior turma até aqui também, em nome de Jesus. Se você quer fazer parte disso, procura o nosso balcão de informações ao fim do culto e faz a tua matrícula com a nossa equipe de secretaria do Rema ainda hoje. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Também, deixa eu ver aqui. Foi falado no Verbo News sobre o chá das virtuosas. Onde estão as mulheres dessa igreja? Não, deixa eu dar uma oportunidade para você mostrar que nós, mulheres virtuosas, estamos mais poderosas do que os homens na caverna. Então, vamos lá. Cadê as mulheres virtuosas? Glória a Deus. Isso, irmã, gostei, foi logo em pé. Pronto, nós vamos ter o nosso chá das virtuosas, que já é tradição, sempre fazemos no último mês do ano, e vai ser no dia 13, numa sexta-feira, e nós queremos contar com a sua presença, e não só você, mas também de todas as suas amigas. Então, já convida alguém, ou compra o teu passaporte, compra de alguém para você abençoar, traz essa pessoa junto com você. Vai ser um momento especial, é um tempo de a gente ter confraternização, comunhão, mas também tem uma boa palavra para a gente receber, tem comida boa, é um tempo maravilhoso, realmente de Deus, para a gente estar juntas aqui, fechando o nosso ano com chave de ouro. Eu quero estar com você aqui nesse dia, então já se prepara e corre para você adquirir o seu passaporte no primeiro lote, porque afinal de contas não faz sentido a gente abrir as inscrições e você, que é da nossa igreja, ficar de fora ou perder a oportunidade de comprar com o melhor preço, que é o preço de primeiro lote. Então corra e já vá lá adquirir ao fim do culto para você fazer parte do chá das virtuosas. Amém, gente? Glória a Deus. E onde estão as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez? Cadê você que nos visita hoje pela primeira vez? Faz um sinal assim com a sua mão. Olha, tem gente aqui na frente, aqui ao fundo. Glória a Deus. Tem gente lá também. Que bênção. Daqui eu vejo vocês bem demais. Mas para que toda a igreja possa recebê-los com a devida honra, o devido carinho, eu queria pedir, por gentileza, que vocês ficassem um instantinho de pé. E você que está perto dessas pessoas já sabe o que fazer. Glória a Deus. É uma grande honra receber a todos vocês que chegaram hoje como nossos visitantes, convidados. E se você não congrega ainda em alguma igreja, venha congregar conosco. Aqui vai ser um bom lugar para você congregar, crescer e se fortalecer debaixo da graça do Senhor. Nós cremos que essa é uma boa casa e assim como tem sido para nossas vidas um lugar de acolhimento, de crescimento, será também para você. Se você já congrega em algum lugar, leva um abraço nosso para a sua liderança espiritual, seus pastores. Mas se não, vem para cá congregar conosco, vai ser uma alegria ter você aqui. Ao fim do nosso culto, nós temos uma sala preparada exclusivamente para as pessoas que nos visitam. Essa pulseira que você recebeu, ela vai te dar acesso a essa sala. Lá tem presente para você, tem algo para comer, algo para beber. A gente só não quer que você saia daqui sem receber o carinho, o amor e a devida honra que você é digno e merecedor. Afinal, Deus ama você e a gente quer expressar esse amor também. Então, ao fim do culto, eu volto aqui, ou então a pessoa que estiver ministrando vai indicar para você um momento para você ir para essa sala. Vai ser uma alegria ter você lá conosco também. Você pode sair no momento que preferir.
mas só não sai daqui sem receber aquilo que a gente tem para te dar. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui uma lista de alvos, gente. Você sabe que nós temos todos os anos uma lista de alvos aqui na nossa igreja, né? Os nossos alvos vão sendo riscados ao longo do ano, à medida que a gente consegue realizar cada um deles. E hoje a gente vai riscar mais um alvo. Você se alegra por isso? Glória a Deus, que bênção. Para algumas pessoas pode ser uma pequena conquista, nós celebramos as grandes e as pequenas, né? Então nós vamos marcar hoje mais um dos nossos alvos. Essa é uma forma também de nós darmos conta aqui, prestarmos conta de como tem sido o investimento daquilo que você tem contribuído na nossa igreja. Nós temos suprido cada uma das necessidades que surgem, né, nos nossos departamentos, na nossa estrutura e demais áreas. E uma delas, que já estava há um tempo necessária, né, para que fosse feita, necessitando mesmo dessa realização, era a instalação do corrimão na escada de acesso ali para a área das crianças. Nós já tínhamos esse alvo há um tempo, né? E a gente estava na organização para que isso pudesse acontecer. E glória a Deus, irmãos, essa instalação, ela aconteceu. Amém? Tem foto e vídeo aqui para passar no telão? Tem foto aqui e vídeo para mostrar para você, mas a gente vai já marcar aí, deixa você assistir primeiro. Glória a Deus. Então tá aí, agora nós temos o corrimão lá, um item de segurança, né, para garantir ainda mais o bem-estar das nossas crianças e também das mamães que sobem lá e descem para as professoras e professores que trabalham no departamento das crianças. E aí tá aí. A gente vai marcar hoje mais um dos nossos alvos realizado, alcançado. Glória a Deus. Você se alegra? Que bênção. Obrigada, Klebert. Glória a Deus. E ainda tem mais aí para a gente riscar até o fim do ano, hein? Você crê também? Amém. Vamos riscar todos em nome de Jesus. Gente, nós vamos agora para um momento muito especial do nosso culto também, que é o momento dos dízimos e ofertas. Você se alegra por esse momento? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Malaquias, no capítulo 3. Você já deve conhecer esse texto. Não é novidade, mas não custa nada lembrar. Malaquias, capítulo 3, verso 10. Malaquias 3, verso 10, diz assim a palavra de Deus: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, ou do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Diga, trazei. Quando a palavra de Deus diz trazer, ela está nos dando não uma opção, mas está nos dando um comando, uma ordem, para que a gente não só apresente ao Senhor em algum lugar os nossos dízimos, mas para que a gente entenda, há um lugar onde nós devemos depositar nossos dízimos. O que é o dízimo? Dízimo é 10% de todo o nosso rendimento, de toda a nossa renda. É 10% daquilo que nós recebemos. Deus nos dá os 100, nós entendemos que voltamos, devolvemos a Ele 10% disso. E o dízimo, a Bíblia diz de forma clara que nós devemos trazer à casa do tesouro. E aí o Senhor diz, para que haja mantimento na minha casa. Deus, Ele estabelece, olha, você precisa trazer 10%, que é o dízimo,
Ele diz, tem um lugar para fazer isso, é na minha casa. Para que eu possa ter na minha casa, o Senhor está dizendo, o suprimento, o mantimento, Ele diz, para que haja mantimento na minha casa, para que haja a manutenção, para que tenha o suprimento, a provisão na casa do Senhor, para que não haja falta no lugar que Deus estabeleceu para cultuarmos a Ele. E aí Ele diz também, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Então Ele dá uma condição, olha, você traz, e não é somente para que haja mantimento na minha casa, mas também você vai provar. Não é você colocar Deus à prova, mas é você experimentar do que Deus pode fazer. Você provar do que Deus pode fazer. E Ele diz, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir para você a janela do céu e derramar sobre você bênção sem medida. Então, há uma condição que o Senhor estabelece no dízimo. Ele diz, você traz o dízimo e eu abro a janela até você, eu abro a janela sobre você, eu derramo as bênçãos sobre você sem medida. Talvez você consiga medir. De fato, 10% você tem como mensurar. Você consegue calcular quanto é esse percentual daquilo que você tem de rendimento, de ganho. Mas você não pode mensurar e medir as bênçãos que Deus derrama sobre você. Porque Ele diz, eu derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Diga sem medida. Diga sem medida. É além do que eu posso medir. O Senhor Ele está dizendo, você vai provar de mim nisso. Você vai receber bênção sem medida, se você fizer a sua parte, cumprindo o princípio. E algumas pessoas questionam, afinal de contas, nós devemos dizimar ainda? É de hoje, é de antes, é da nova aliança, é da antiga aliança? Irmãos, os dízimos, eles são de Deus. Nós devolvemos ao Senhor porque entendemos que Ele nos dá todas as coisas, e 10% não representa absolutamente nada, diante do que nós já recebemos de provisão e de suprimento, de mantimento e de bênçãos, que nós nem conseguimos medir da parte de Deus sobre nossas vidas. Com esse entendimento, eu quero te incentivar, te encorajar a dizimar nessa noite. E se você também já fez a tua devolução de dízimo ao longo desse mês, mas você quer ofertar, saiba que a sua oferta, ela não é simplesmente um cumprimento de princípio, mas ela também é uma expressão de gratidão ao Senhor. O dízimo, ele é um princípio cumprido como um dever, mas a oferta, ela é a expressão de gratidão, de coração que nós damos ao Senhor. Então, a oferta, ela não precisa ser 10%, ela pode ser muito além de 10%. 10% não precisa ser o seu máximo valor dado ao Senhor. Você pode dar muito além, porque isso expressa a tua gratidão, o teu amor, a tua generosidade para com o Senhor e a casa dele. Então, se você vai ofertar, faça isso com ousadia, faça com fé, sabendo e crendo naquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor vai abrir a janela do céu sobre nós e derramar sobre nossas vidas bênção sem medida, bênção que você não pode nem contar, bênção que você não tem como mensurar. Deus está pronto a derramar sobre a sua vida e sobre a minha. Então, faça isso com fé, com entendimento nessa noite. Amém? Nós temos aí os envelopes para você que quer fazer através do dinheiro em espécie. Temos o Pix aqui no telão aparecendo, é o nosso CNPJ. Lá atrás temos as nossas tesoureiras com as maquinetas para quem prefere fazer através de cartão de crédito ou débito. E a você que está em casa acompanhando, saiba, você está cultuando ao Senhor. Prova o Senhor nisso, se Ele não vai abrir sobre você a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre a sua vida também. Quando você cumprir esse princípio, tem aí link para você fazer o seu dízimo, a sua oferta, e tem também QR Code, se você assim preferir, tem o Pix, você faz como preferir. Amém? Vamos orar? Você pode levantar bem alto as suas mãos ou o seu envelope. Vamos orar juntos, consagrando ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos por nessa noite podermos participar desse momento santo. É com alegria, com entendimento, Pai, que fazemos isso. Crendo na sua palavra, nós devolvemos dízimos. Crendo na sua palavra, nós ofertamos na tua casa, porque sabemos que iremos provar do quanto o Senhor é bom, iremos provar das tuas bênçãos sem medida sobre nossas vidas, das janelas do céu abertas sobre nós. E nós desfrutaremos da graça que assiste os santos, que são fiéis nos princípios e no cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus. Nós consagramos os nossos bens, nossas ofertas, os dízimos, esses valores aqui apresentados, e declaramos que eles produzirão muito fruto na tua casa e também sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você crê assim também? Amém? Então venha ofertar e dizimar com alegria. Eu vejo a chuva. Pai, nós te damos graças por essa noite preciosa. Estamos aqui como filhos amados, desejando ardentemente o puro leite espiritual. Cremos mesmo, Pai, que você é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso provedor, a nossa provisão, o nosso suprimento. Em você nós podemos todas as coisas, a nossa confiança está em você. Você é o nosso libertador.
somos livres em Ti. Obrigado, Pai, porque celebramos nessa noite a nossa liberdade. Fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Que honra nessa noite podemos participar da ceia do Senhor. Fazemos isso, Pai, com todo o temor do nosso coração, mas fazemos isso com toda a alegria, porque amamos o Senhor. Estamos aqui como corpo, como família, como irmãos em Cristo. Obrigado porque o sangue de Jesus é aquilo que nos une, é o nosso elo. Estamos nessa noite aqui juntos, como família, como corpo, para celebrar a nossa vitória em Cristo Jesus, para celebrar a ressurreição de Cristo. Estamos aqui nessa noite para dar o melhor do nosso louvor, da nossa exaltação, da nossa ação de graças. Ser exaltado, bendito. Te amamos, Senhor, mais do que tudo. Te bendizemos com todo o nosso coração, com todo o fervor que há no nosso íntimo, no nosso espírito. Te bendizemos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Faz, opera, realiza tudo o que você desejar nas nossas vidas. Nessa noite, queremos receber uma palavra que vai mudar as nossas vidas. Temos convicção de que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso, Senhor, abrimos o nosso coração e as nossas mentes para receber tudo aquilo que o Senhor e o Teu Espírito tem para falar conosco. No nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Quem crê, diz amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Meninos, obrigado. Graças a Deus. Que bênção. Vocês estão bem? Ah, pastor, estou mais ou menos. Não, irmão, você está bem. Você não sabe as pressões que eu estou passando, pastor. Não sei, não quero saber, mas também não tenho raiva de quem sabe, tá? Mas eu sei de uma coisa. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Então, não importa a pressão, a dificuldade, o problema, você precisa aprender a colocar pressão na pressão. Você precisa aprender a colocar pressão no problema, porque você certamente já é mais do que vencedor em todas as coisas. Amém? Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Graças a Deus. Abre comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Eu creio mesmo que vamos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, para esse tempo. Quem veio para a conferência Fé para Mover? Aleluia. Eu quero ouvir os testemunhos. Já começou, viu? Um monte de gente trazendo testemunho de rompimentos, de coisas que foram liberadas. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11. Você abriu? Vamos lá a partir do verso 1. Nós vamos falar hoje sobre uma vida no secreto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: uma vida no secreto. Segundo Samuel, capítulo 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seu principal general, e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Vamos lá, vamos dar uma pausa aí. Vamos falar um pouco sobre o maior rei da história de Israel, sobre o maior herói da história de Israel, sobre o homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Agora olha que coisa interessante. A Bíblia diz, no verso 1, que era o tempo em que os reis costumavam ir para a guerra. Mas Davi mandou todos os seus generais, os seus principais valentes, e a Bíblia diz que ele ficou. Isso nos mostra, irmãos, que Davi aqui estava apresentando um sintoma de frieza espiritual. E esse sintoma era que Davi não estava mais
cumprindo com qualidade o seu ofício ministerial. Veja, Deus o levantou como um rei. O chamado ministerial de Davi era ser rei. Era um ministério, era um ofício, era algo que Deus levantou ele para fazer, fazia parte do propósito dele. Mas quando ele estava para fazer algo que era exatamente o seu ofício ministerial como rei, a Bíblia diz que ele não foi. Era costume dos reis irem para a batalha, era costume dos reis naquele tempo ir para a guerra, mas a Bíblia diz que Davi ficou. Isso nos mostra que o grande herói de Israel, isso nos mostra que o maior rei da história de Israel não estava bem nesse período. E a Bíblia diz que ele, ao invés de cumprir o seu ofício ministerial, ao invés de cumprir a sua escala no departamento que ele servia, ao invés de estar ali disponível para servir ao Senhor, a Bíblia diz que ele simplesmente abriu mão, inventou uma desculpa e não foi. A Bíblia está dizendo que esse homem, que era um homem notável no Senhor, um homem que nós admiramos e contamos a sua história, o homem que nós contamos a história dele para as crianças, como o jovenzinho que matou o gigante, nós estamos vendo aqui um homem que furou a sua escala, um homem que deixou de ir para o VC, o homem que deixou de ir para o culto na quinta-feira, o homem que estava indo só uma vez por mês para o culto, no dia da ceia, deixou de cumprir o seu chamado ministerial, começou a dizer, rapaz, está pesado demais, eu estou servindo demais, então é melhor eu ficar um tempo com a minha família. Porque, afinal de contas, a família é prioridade. Afinal de contas, eu preciso dar mais tempo para a minha família. E isso é verdade. O problema é que muitas vezes a gente coloca a verdade como uma desculpa, ou como uma muleta. Porque, de fato, a prioridade número 1 nas nossas vidas não é a nossa família. A prioridade número 1 nas nossas vidas é Deus. Em segundo lugar é a família. Você está aqui? Mas, às vezes, a gente se esconde atrás de verdades. A gente não, Davi se escondeu atrás de verdades. Então, nós estamos vendo aqui um homem que estava apresentando um sintoma de frieza espiritual. Você quer começar a ver sintomas de frieza espiritual, você começa a ver como aquela pessoa está servindo. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser fervorosos de espírito. E o que a gente faz depois? Servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12 diz que a gente serve ao Senhor sendo fervoroso de espírito. Ou seja, não tem como você separar o fervor do serviço. Quer saber se uma pessoa é fervorosa? Veja como ela serve. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E continua dizendo, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito. Opa, peraí. Davi estava dormindo à tarde? Por que ele não estava trabalhando? Precisamos ter o cuidado e a atenção com o nosso tempo de ociosidade. Às vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que não são pecados, mas que são pesos. É por isso que Hebreus diz que nós precisamos cuidar, observar, né? E nos livrar, nos despir dos pesos do pecado e dos pesos e do pecado que tenazmente nos assedia. Tem coisas que são pecados, mas tem coisas que são pesos. Peso não é pecado, mas é algo que nos tira do foco de Deus. E aqui Davi estava no seu momento ocioso, mas ele estava lá no Netflix, ele estava lá no Instagram, olhando vídeos no YouTube, distraído, sem a consciência do poder de Deus na vida dele, sem a consciência da palavra, do Espírito, distraído. E veja, não há problema nenhum em a gente ter o nosso momento de lazer, o nosso hobby. Amém? Tem gente que gosta de torcer para um time, né? Desde que não seja o Flamengo, não é pecado. Tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de jogar videogame, não tem problema. Tem gente que gosta de correr, de fazer exercício. Precisamos mesmo ter um hobby, praticar um esporte, está tudo bem. Desde que aquele hobby não nos roube a atenção de Deus, não nos tire os olhos do Senhor.
E olha que coisa interessante, ao invés de Davi estar trabalhando, despachando como rei, fazendo seu ofício, servindo a Deus, o que ele estava fazendo? Acordou de tarde, levantou-se de tarde. Meu Deus do céu. Ou seja, Davi não estava trabalhando como deveria. E aí o que acontece? A Bíblia diz que ele estava andando, passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi abriu o Instagram e viu lá uma mulher muito bonita. O que ele fez? Colocou lá para ser amigo dela, seguiu ela, não é assim? E aí depois a Bíblia diz, no verso 4, que Davi manda um direct para a mulher, lá no Instagram. E aí ele diz, que mulher bonita é essa? E aí ele vai atrás para ver quem é. Aí ele descobre o nome da mãe, descobre que ela é casada, o marido, Urias, não é assim? Mas mesmo assim ele decide mandar um direct para a mulher. E aí o mensageiro vai lá e traz a mulher. Ele combina com a mulher o local. Aí eu fico pensando, irmão, quem dos dois é pior? Davi ou a mulher? Porque a mulher, primeiro, ela estava tomando banho ao ar livre. Que tipo de mulher é essa que toma banho ao ar livre? Não é assim? Segundo, quando manda chamar, ela recebe o direct, ela vai direitinho. Não houve nenhuma resistência. Eu entendo que ele era o rei, tudo bem? Naquele tempo, as mulheres não podiam se negar a um rei, a um comando do rei. Mas se ela fosse uma mulher temente a Deus de verdade, ela tinha, no mínimo, dado algum trabalho. Mas a gente vê a mulher indo lá, numa boa, tranquilinha, né? Muito confortável. E eu fico pensando, qual dos dois é pior? Davi ou Batseba? Nenhum dos dois, irmãos, era flor que se cheirasse. E nós estamos falando do maior herói da história de Israel. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que essa mulher concebeu nessa relação, ela ficou grávida. E aí imagina, Davi ficou desesperado, meu Deus do céu. Eu queria fazer algo aqui, um pecadinho, rápido, discreto, de maneira que ninguém soubesse. Eu queria que fosse algo que as pessoas não soubessem, que não fosse um escândalo. Mas aí a mulher ficou grávida. E aí ele tem um plano, irmão. Olha, um plano que eu creio que não era dele. Um plano que era do diabo mesmo. E aí o que foi que ele fez? Manda chamar o marido, que era um soldado leal a ele, o rei. Um homem honrado, um homem digno. E aí ele chama o homem, almoça com o homem, manda o homem ir lá para a casa da mulher. Para ele ter relação com a mulher, né? Para a casa dele, ter relação com a mulher. E aí o filho que Davi teve com ela, o homem pensar que era um filho dele. Apesar que dizem que Davi era ruivo, né? O menino ia nascer com cabelo vermelho. Ia ser complicado para explicar o negócio. Mas olha que coisa interessante. Olha que desvio de caráter que Davi teve. Davi tornou comum o que era santo. Davi perdeu completamente o temor do Senhor. Nós estamos vendo um homem em queda. Nós estamos vendo um homem fraco. E quantos crentes estão na igreja dessa forma? Davi teve aqui uma relação secreta, um pecado secreto, oculto. Quantos crentes não estão vivendo assim? Na igreja, uma vida de santidade, levantando as mãos, amando o Senhor, cantando, mas em casa, uma vida secreta de pecados, mensagens secretas, sites secretos, conversas secretas. Podem ser que sejam pecados de ordem sexual, podem ser que sejam pecados de ordem moral, desvios de conduta, desvios de caráter. E veja, fica calmo, eu estou falando de Davi e de outros crentes, não de você. É meramente ilustrativo, calma. Não é para essa igreja. Os crentes do Verbo da Vida, graças a Deus, não fazem isso, amém? Mas quantos crentes não estão tendo uma vida como essa que Davi estava tendo?
Quantos crentes não estão tendo atitudes como essa que Davi teve? E eu não sei o que foi pior, se o pecado dele, ou se depois ele tentando, de alguma forma, remediar. A Bíblia diz, nos versículos seguintes, que Davi chama o homem, fala para o homem ter relação com a mulher, ou dormir com a mulher. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem era tão honroso, aquele homem era um homem tão respeitável, era um homem tão temente a Deus, tão íntegro. A Bíblia diz que aquele homem passou a noite lá no palácio. Ele não quis ir para a casa dele. E Davi foi questioná-lo no dia seguinte, disse, por que você não foi para a sua casa? Deitar-se com a sua mulher. Ele disse, como eu vou fazer isso, se os meus companheiros estão lá em batalha? Meus companheiros estão lá dando a vida, dando sangue, e eu vou aqui simplesmente me deitar com a minha mulher? Ele disse, não, jamais faria isso. Aí Davi vai, chama ele de novo, embebeda o homem, bebe com ele, para o homem ficar bêbado, para de repente ele ir, e ainda assim o homem não vai. Aí Davi decide, rapaz, esse homem, ele é honrável demais, ele é um homem íntegro demais, eu preciso tomar uma atitude mais drástica. E ele vai e escreve uma carta para Joabe, o seu general, dizendo para mandar Urias para a linha de frente, de maneira que ele ficasse numa posição estratégica para que ele pudesse morrer. Ou seja, assinando a sentença de morte. Agora, diz aí quem foi que Davi mandou levar essa carta. O próprio Urias. Irmão, nós estamos falando com o maior rei da história de Israel. Nós estamos falando sobre o maior herói da história de Israel. Que coisa terrível. E é verdade que nós não podemos nos esquecer de tudo que Davi foi e de tudo que Davi fez. Davi foi uma grande bênção, uma grande referência. Mas aqui nós estamos vendo Davi no fundo do poço, na lama. E tem muito crente que fez muitas coisas para o Senhor, que serviu ao Senhor de uma maneira extraordinária, que ganhou tantas vidas para Jesus, que teve uma vida de oração, que liderou, que cuidou, que fez, que serviu, mas de repente se viu numa condição de pecado terrível. E essa noite eu não estou aqui para envergonhar você, essa noite eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas essa noite eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos refletir do que é realmente o evangelho genuíno, do que é realmente a vontade de Deus, do que é realmente vivermos a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a vontade de Deus não é que tenhamos uma vida secreta de pecado. A vontade de Deus não é que tenhamos desvios de caráter, não. A vontade de Deus é que vivamos em plenitude esse evangelho. E tem muita gente que tem desacreditado do evangelho por causa desse tipo de escândalo. Você está aqui? Tem muita gente que não acredita mais no evangelho autêntico, que as pessoas não podem mais viver o evangelho por causa desse tipo de escândalo. E a Bíblia diz que Davi não só consumou o ato do adultério, não só desonrou a vida dele, desonrou a Deus, desonrou Batseba, desonrou Urias, como ele também foi cúmplice, mandante de um assassinato. Mais tarde, Davi tinha um plano e o propósito de construir o templo do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus falou que ele não podia fazer isso porque ele tinha sangue nas mãos. E muita gente pensa que esse sangue nas mãos de Davi é porque ele era um guerreiro, um general, e muitas batalhas que ele participou, ele matou pessoas. Mas não era esse sangue que Deus estava falando, porque o sangue de batalhas era um sangue legítimo, de guerra. Mas o sangue que impediu Davi de construir o templo era o sangue de Urias, um homem inocente, um homem honrado. E eu fico imaginando, irmãos, esses homens lá na glória do Senhor, Urias encontrando Davi. Porque agora Urias soube da história. Na hora ele não sabia, mas ele soube da história. E eu fico imaginando que constrangimento. Aleluia.
está calado aqui hoje. Deixar um pouquinho a igreja meditar. Eu gosto quando vocês ficam quietos. Vamos continuar? 2 Samuel 12. Aqui o profeta Natã confrontando Davi. E aqui ele já trazendo a palavra de juízo que Deus havia trazido. E no verso 12, de 2 Samuel 12, ele diz assim: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que isso, deste modo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Davi teve consequências seríssimas por causa do seu pecado. Veja, Deus, embora o texto aqui esteja falando que foi Deus, que Deus ferirá, mas nós vamos aprender no Rema. E eu creio que se você já fez o Rema, você já sabe disso. E você que ainda não fez o Rema, você vai fazer o Rema e vai aprender. Você vai estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo e vai aprender um pouco mais profundo o que as Escrituras querem dizer. A língua hebraica, quando nós vamos traduzir, estudar a língua hebraica, nós vamos ver que os verbos, eles podem ser colocados, escritos de duas maneiras. Pode ser de uma maneira causativa ou de uma maneira permissiva. Então, sempre que você vê Deus matou, Deus feriu, o verbo ali está no causativo. Mas nós também podemos ler, dependendo da estrutura do texto, dependendo do contexto, que o verbo pode estar no modo permissivo. Então, nós podemos ler que Deus feriu, ou nós podemos ler que Deus permitiu que fosse ferido. Deu para você entender? Então, Deus, irmãos, Ele não castiga a gente quando a gente peca. Eu sei que nós fomos criados numa cultura, quando nós éramos crianças pequenas, e aí os nossos pais ou os nossos avós, quando a gente fazia alguma coisa errada, aí dizia: menino, não bota o dedo na tomada que Deus castiga. Quem já ouviu isso? Eu ouvia isso constantemente. Então a gente cria uma imagem desde pequeno e vamos crescendo com essa imagem de que Deus é um punidor, Deus é um castigador. E não é assim que funciona. Então, muitos de nós não fomos ensinados a temer ao Senhor no sentido de considerar e respeitar a Deus. Mas fomos ensinados de que o temor do Senhor é ter medo. Então, não é essa a imagem correta que nós precisamos ter do nosso Pai. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é bom e ponto final. Tudo que é bom vem dele. Tudo que é mal vem do diabo. Era a parte que você dava um amém. Esperei aí a pausa para ficar bem sincronizado. Aleluia. Então veja. O texto está dizendo, 2 Samuel 12, porque tu fizeste em oculto. Ou seja, no secreto, segredo. Ninguém sabia, ninguém poderia saber. Ele achava que realmente seria uma noite com aquela mulher e não haveria nenhuma consequência. Mas, irmãos, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. E nós precisamos lidar com a consequência. Pode ser que você tenha cometido um erro, um pecado, e você tenha se arrependido. Mas o fato de você se arrepender não quer dizer que você não vai lidar com as consequências desse pecado. Você pode sim se arrepender e vai receber o perdão de Deus. Veja, o profeta falou, Deus te perdoou, você vai ficar vivo. Porque o pecado dele era passivo de morte. A consequência do pecado dele era passivo de morte. Veja, não é Deus quem vai matar alguém, não é Deus quem vai trazer a consequência do pecado, não. Mas quando a gente peca, a gente sai da proteção de Deus. Aí entra na permissão. Deus permite porque foi uma escolha nossa,
E nós temos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Temos que lidar com as consequências dos nossos pecados. Você está entendendo algo hoje? Então, Davi precisou lidar com as consequências desse pecado. Se você for ler o texto com mais cuidado, você vai ver que há ali uma profecia sobre o que iria acontecer. De que ele teve relação em oculto com a mulher, mas que as mulheres dele teriam relações ao ar livre, todos veriam. Foi exatamente o que aconteceu com o seu filho. O filho de Davi teve relações com as suas mulheres, com as mulheres de Davi, com as princesas, numa tenda na frente de todo mundo, para que todo Israel visse. Ou seja, Davi foi humilhado. Absalão, o seu filho traidor, né, fez questão de ter relações com todas as mulheres do rei, para desonrar o rei Davi. Consequência do pecado que ele teve com Batseba, a mulher de Urias. E se não bastasse isso, o filho nasceu, mas 7 dias depois ele veio a morrer. Olha quantas consequências, olha quanta dor, olha quanto estrago aconteceu na vida desse homem. Vale a pena, irmãos, a gente ter uma vida secreta de pecado? Será que vale a pena mesmo a gente manter esse diálogo com essa pessoa no Instagram, lá no direct? Será que vale a pena a gente ter essa relação no WhatsApp com essa pessoa? Será que vale a pena uma noite de prazer? Algumas noites de prazer? Aleluia. E Davi passou por um verdadeiro furacão, um verdadeiro vendaval. Esse homem praticamente ficou em depressão. Coisas terríveis aconteceram com ele ao longo de anos, em consequência do seu pecado. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Mentira, adultério, roubo, tudo para Deus é a mesma coisa. Agora, as consequências dos pecados são diferentes. Os danos que cada pecado traz na vida de um crente é diferente. Quando você mente, a sua credibilidade, a sua confiança fica abalada. As pessoas que sabem que você mentiu, elas não vão acreditar nas próximas coisas que você vier a falar, ainda que seja verdade. Agora, quando você adultera, você quebrou a sua confiança para com o seu cônjuge. Foi para o zero, para a lama, ou para menos 10, menos 50, menos 80. Você vai ter que reconquistar tudo de novo. Fora isso, o escândalo, a sua credibilidade perante a igreja, né? Que as pessoas dizem assim, meu Deus, a igreja é muito cruel com quem adultera. Irmão, se você fez o pecado, se você cometeu o pecado, você tem que estar disposto a lidar com as consequências. A pessoa faz um pecado terrível e quer que todo mundo abrace ele. Não, não é assim não. Veja, não estou falando que pelo fato do irmão pecar, a gente agora vai execrar o irmão. Não é isso. Mas quem comete o pecado tem que estar ciente de que vão haver consequências. E eu não estou falando, irmão, sobre a gente em nenhum momento pecar. João fala, olha, irmãos, eu vos escrevo, filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se por um acaso vieres a pecar, saiba que temos sempre um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo, que é a propiciação, o sacrifício, não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Então entenda, em algum momento nós vamos errar, nós vamos pecar, mas nós precisamos nos fortalecer e entender que o pecado precisa ser um acidente de trabalho, um acidente de percurso. Ele não pode ser uma constante na nossa vida. E precisamos entender que tem determinado tipo de pecado que não pode fazer parte da nossa vida. Como assim, pastor? É porque tem gente que pensa assim, eu não peco, eu nunca peco, eu sou o santarrão. Mas, irmão, quando você falou alto com a sua mulher, você pecou. Dependendo, né, do que você falou com alguém, um distrato, virou a cara para alguém, você já pecou. É pecado. Tem coisas que a gente faz que a gente não se toca, mas a gente está pecando. Você está aqui? A Bíblia fala que se a gente
pode fazer o bem para alguém e não faz, é pecado. Você sabia disso? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Se você está sem fé, com incredulidade, é pecado. E às vezes você nem fica consciente disso, mas não quer dizer que você não cometeu um pecado. Eita, não tem um amém. Vou pedir para os diáconos ficarem de plantão, se alguém vier me agredir, por favor, me protejam. Amém? Ficar de cara feia para o pastor quando ele está ministrando é pecado. Mortal, digno de morte. Aleluia. Mas existem pecados que a gente precisa estar vigilante. Tem muito crente que se coloca num ambiente de tentação. Veja, Davi se colocou num ambiente de tentação. Ele estava lá na sacada real, na varanda real, e ele viu a mulher tomando banho. Ele não podia ter... O primeiro olhar, veja, eu ensino isso para os homens, aprenda algo, uma chave poderosa para salvar a sua vida. O primeiro olhar não é pecado. Porque o primeiro olhar é um susto, você não está preparado. Mas o segundo olhar é o pecado. Você não entendeu não, né? Quando Davi viu a mulher lá, nua, tomando banho. Se ela estava tomando banho, ela estava nua. Não tinha chuveiro naquela época, amém, queridos? Era uma banheira, alguma coisa assim. Um balde, não sei. Uma cuia. Era algum jeito, mas a mulher estava nua. Ele deu o primeiro olhar, porque ele estava num lugar mais alto. Ele estava vendo a mulher de cima. Ele estava num castelo, num palácio. E ele estava vendo a mulher e a mulher lá embaixo. O primeiro olhar que ele deu, ele podia ter se espantado e ter saído. Ele deu o primeiro olhar, provavelmente ele deve ter desviado, mas aí ele deu o segundo olhar. Esse segundo olhar foi onde Davi caiu. Você está aqui? Aleluia. Então, Davi se colocou num ambiente de tentação. Tem muito crente se colocando em ambiente de tentação. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Algumas pessoas se incomodam. Mas um homem casado não pode dar carona para uma outra mulher que não seja sua mãe, sua irmã, sua avó, sua esposa ou sua filha. Pastor, mas estava uma chuva, era 11 horas da noite. Irmão, você fica de longe olhando a irmã, faz um sinal de luz para ela, diz, vou ficar olhando, esperando aqui o Uber chegar. Mas você não vai, aquela mulher... Irmão, esse banco do lado, você que é homem, esse banco do lado do passageiro aqui, é o lugar da rainha. Não tem mulher que vai sentar nesse trono, não. A não ser que seja sua mãe, sua irmã, sua filha. No máximo a vovó. O resto, nem prima vale. Você está aqui? Dá um amém aí para eu saber que você está vivo. Amor. Pastor, eu não concordo, não. O problema é seu. Eu já vi 4 casamentos acabarem por causa de uma carona inocente. 4. Então você não me venha dizer que isso não existe. Talvez não existiu com você, mas você se colocou num ambiente de tentação. Um homem não fica sozinho com a outra mulher. Isso é se colocar num ambiente de tentação. Davi se colocou nesse ambiente de tentação. Veja o que aconteceu. Tem muito crente se colocando nesse ambiente. E você sabe do que eu estou falando. Oi, boa noite, graça e paz. Oi, tudo bem com você? Gostei muito da roupa que você estava hoje. Assuntozinhos assim, inocentes, aleatórios, né?
Começa assim, um ambiente de tentação. Você vai dando um acesso, depois dá outro acesso. É uma conversa bobinha, inocente. É assim? Daqui a pouco coloca assim, você estava linda hoje. Aí apaga. Essas mensagens apagadas é que é onde mora o perigo, né? Homem casado que não dá o acesso do celular para sua esposa. Misericórdia. Os dois, quando casam, Jesus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Não existe o meu celular, é o nosso celular. Cada um tem o seu, mas é nosso. A senha é compartilhada. Por que você está escondendo? Você tem uma vida secreta? Você tem uma vida com a sua família e outra vida secreta? Outro dia teve um homem aí que foi descoberto, né? Que ele tinha 2 famílias. E aí ele morreu. Aí quando foram pegar a herança dele, e ele tinha muito dinheiro. Aí a mulher foi lá e falou assim, eu vim ver aqui a herança. Aí tinha outra mulher. Aí disse, não, ele é o meu marido. Aí ela, não, ele é o meu marido. Sou casado com ele há 15 anos. Aí a outra, eu sou casado há 10 anos. Como assim? Aqui meu filho. Aí a outra, aqui o meu filho também. E como é que ele conseguia? Porque ele vivia viajando. Uma num estado, outra no outro estado. Aí na morte descobriram que as duas, aí uma chamando a outra de amante. Não, amante é você. Eu sou a legítima. Não, eu que sou a legítima. E mostraram foto, mostraram não sei o quê, conta compartilhada. Misericórdia. Isso não é para você. Isso não é a vida, irmão. Alguém pode até ter um prazer ali, mas quando dorme, aquela pessoa não é feliz, aquela pessoa não tem paz. A Bíblia fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, é uma nova vida. Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos seres espirituais. A Bíblia nos diz, irmãos, que a lei do pecado e da morte não está mais atuando sobre as nossas vidas. Antes, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Pecávamos por causa dessa lei. Mas agora, a lei do pecado e da morte, ela não está mais em vigor nas nossas vidas. E sim, a lei do Espírito da vida. Então, se você peca hoje, é porque você escolhe pecar. Antes, nós não tínhamos escolha. As pessoas do mundo não têm escolha. Elas pecam por causa dessa lei que opera na vida delas. Mas nós não. Nós estamos debaixo de uma outra lei. Você está aqui? E ele fala, mas posto que, verso 14 de 2 Samuel, capítulo 12, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Tanta gente hoje que você vai evangelizar na rua, pregar a palavra e dizer assim, não, eu não acredito em nada que crente fala, porque crente é tudo hipócrita. Crente quer ser o santão e não vive o que prega. Misericórdia. É por causa disso, desses escândalos. Crentes que adulteram, crentes que são maus funcionários, crentes que roubam. Eu falei no primeiro culto, vou repetir aqui. Tem muita crente dando nome bonito a pecado. Pecado é pecado, irmão. Ah, pastor, lá no meu trabalho é porque quando eu preciso liberar alguma coisa para alguém, lá no sistema, aí a gente passa na frente, fura a fila, né? Aí a pessoa me dá uma oferta. Isso é propina, isso é roubo, isso é esquema, isso é corrupção. Crente não se contamina com isso. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Evangelho, irmão, não é equilíbrio. Evangelho é radicalismo. Ou você é, ou você não é. Eu lamento quando dizem que os xiitas muçulmanos, que são pessoas radicais. Não, eu queria que dissessem que os crentes é que são radicais. Os xiitas eram para ser crianças de 5 anos, perto dos crentes.
Porque nós é quem deveríamos dar a nossa vida pelo Evangelho. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse, fique de conversinha com mulher no WhatsApp, fique olhando sites por aí, fique não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Não, irmão, Evangelho é radicalismo. Nós estamos aqui para influenciar o mundo. Nós estamos aqui para ser luz do mundo, sal da terra. Enquanto estivermos brincando de evangelho, a igreja não cresce, a igreja não avança, o evangelho não avança. Precisamos estar dispostos a dar nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro, para que o evangelho cresça, para que o reino se expanda. 2 améns, que bom, 2 pessoas concordam comigo. Chega de crentes dando trabalho, mentindo, roubando, adulterando, fornicando. Todo tipo de sexo fora do casamento é pecado, sim. Não, pastor, foi um erro, um equívoco. Não, foi pecado. Precisamos aprender a tratar pecado como pecado. Ah, não gosto dessa palavra. Eu não estou aqui para pregar o que você gosta, não, irmão. Primeiro Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você que é líder nessa igreja, você que é pastor nessa igreja, você precisa guardar a sua vida. Chega de líderes, de pastores envolvidos em escândalo por aí. Precisamos ter uma vida honrada, honrosa, respeitável. As pessoas precisam olhar para nós e ver, rapaz, uau, ali é um pastor, ali é um líder na igreja. As pessoas precisam ver em nós referências. Quem é ali? Ah, é o pastor fulano. Ah, é pastor, é? Não. As pessoas precisam nos ver como líderes. As pessoas precisam nos ver como representantes do reino. E aquele que pensa estar de pé, não diz que é aquele que está de pé. Porque tem muita gente que é uma bênção e vai crescendo no Senhor, mas depois ela chega a um ponto de liderança, a um nível de liderança, e aí ela relaxa. Não ora mais, não medita mais na palavra. Veja, Davi era a maior autoridade do povo de Israel. Parou de orar. Cadê os salmos de Davi? Aqueles salmos lindos, bonitos. Parou de fazer salmo. Cadê a harpa que ele tocava para sair os demônios de Saul? Por que ele não tocou a harpa agora, na hora que ele viu a mulher pelada? Por que ele não foi lá, pega ali a harpa para mim, rápido, ligeiro. Por quê? Não, porque tem uma tentação aqui, um diabo aqui me atentando. Deixa eu tocar esse negócio. A tentação só dura, no máximo, 5 minutos. Você já reparou isso? Qualquer dia vou fazer um estudo científico sobre isso. Vou publicar numa revista científica. Que as pessoas pensam que a tentação dura... Não, é 5 minutos. Está com vontade de comer aquele doce, aquele negócio doce. Fica 5 minutos parado, não faz nada. A vontade passa. Você já viu? Não é assim? Tudo que é tentação, irmão, dura no máximo 5 minutos. Tem tentação que dura 1 minuto. Davi poderia ter resistido àquela tentação. Aleluia. E nós estamos na nova aliança. Podemos orar em outras línguas. A Bíblia fala que aquele que ora em outra língua, ele se edifica a si mesmo. Aquele que ora em outras línguas, ele ora de fato. É uma oração de fato, concreta. Quer se fortalecer, irmão? Ora em outras línguas. Mas na hora da tentação, o que você faz? Fica lá olhando a tentação, observando. Foi o que Davi fez. Não. Eu me recuso a me prostrar diante de uma tentação, diante de um pecado.
Se pecar, vai ser por um acidente. Não foi algo calculado, planejado, arquitetado. O que a Bíblia diz? 6 coisas aborrecem ao Senhor. A 7ª abomina a sua alma. Olhos altivos, boca mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Davi caiu nesse. Um coração que vive maquinando pensamentos viciosos. Alguém que arquiteta, alguém que planeja pecar. Alguém que diz assim, rapaz, amanhã eu vou pecar. Quinta-feira eu vou cometer esse pecado. E aí ele continua, pés que se apressam a correr para o mal. Olha só, a Bíblia diz que aborrecem ao Senhor. Coração que vive maquinando pensamentos viciosos. E os pés que se apressam a correr para o mal. Tem muito crente planejando no coração pecar. E os pés se apressando, correndo para o pecado. Você está aqui? Mas não é essa a vida que Deus tem para nós. Mateus 10, 26, Jesus disse que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Romanos capítulo 2, verso 16, diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Às vezes a gente está cometendo esses pecados secretos, ocultos, e a gente pensa que ninguém vê, que ninguém vai saber. Mas a Bíblia está dizendo que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Você está aqui? Se o seu cônjuge trai você, não se preocupa não. Ah, pastor, mas é uma dúvida cruel, eu não sei. Irmã, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Não há nada que esteja oculto, que não venha a ser revelado. A questão não é se você vai saber, é quando. Porque tem gente que fica ansioso, né? Meu Deus, fica tranquilo. Oxi. Se estiver acontecendo, o Espírito Santo vai ser o primeiro a falar para você. Você vai saber. Então fica tranquilo. A questão não é se, é quando. E aqui em Romanos 2,16, isso é para gerar temor no nosso coração. Diz assim, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens. Irmãos, nós seremos julgados. Todos os nossos segredos. Então não queira ter uma vida secreta, uma vida de segredos. Mas queira ter uma vida no secreto. Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ao invés de querermos buscar uma vida secreta, precisamos buscar uma vida no secreto. É isso que Jesus está falando. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Como é que está a sua vida de oração? Eu sempre digo que alguém que está em pecado, tendo uma vida de pecado, ela antes parou de orar, parou de ter uma vida de oração. Alguém que tem uma vida de oração é impossível viver uma vida de prática do pecado. Eu não conheço ninguém. Se tem alguém assim, essa pessoa já está num grau muito ruim, muito terrível, de ela conseguir ter uma vida de oração e ao mesmo tempo uma vida de pecado. E Jesus diz, tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Veja, ele está falando de um lugar físico, do quarto, fechar a porta, mas Jesus não está dizendo que a gente só pode orar no quarto e fechar a porta. Mas ele está falando sobre um lugar onde a gente pode ter ali um tempo para a gente orar, para a gente falar com Deus. E ele diz, fecha a porta, ou seja, tenha privacidade, é entre você e Deus. E ele diz, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Uau! Quem quer ter recompensas, precisa ter uma vida no secreto. É essa vida no secreto que vai fazer de você um homem mais forte, uma mulher mais forte. É essa vida no secreto que vai fazer de você alguém confiante, alguém ousado, destemido, que não tem uma vida no secreto, é alguém que tem uma vida de saúde divina, alguém com qualidade, uma vida de sucesso.
Tem muito diabo, tendo uma vida terrível, porque não tem uma vida de oração. Aleluia. 1 Timóteo 5, 24, 25 diz que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Cuidado, irmão. Se você está tendo uma vida de prática do pecado, pare imediatamente. Busque ajuda. Busque uma vida no secreto. Porque tem pecados na vida do homem. O que Paulo está falando aqui? Que o juízo é instantâneo. É na hora. Mas tem outros pecados que o juízo vem depois. Você está aqui? Olha os pecados na vida de Davi. O primeiro pecado, a primeira consequência desse pecado que ele cometeu, veio 9 meses depois. A criança nasceu, 7 dias depois morreu. Mas veio mais consequência depois desse pecado. Mais tarde, anos depois, ele teve outra colheita com seu filho Absalão. Você está entendendo como uma vida de pecado é uma vida dura? As consequências são duras. Aleluia. Mas Jesus está falando: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que em secreto. Deus te chamou para ter uma vida em secreto com Ele. Não uma vida secreta no pecado, mas uma vida em secreto com Ele. Deus não te chamou para ter uma vida de segredos. Deus te chamou para ter uma vida de relacionamento com Ele. E quanto mais nos relacionamos com o nosso Pai, mais parecidos com Ele nós ficamos. Davi se arrependeu, foi restaurado, Deus o perdoou, que bênção. Mas ficou uma mancha na sua trajetória. Ele teve que lidar com consequências terríveis. Ele teve que lidar com as consequências do seu pecado. E nós podemos aprender com a vida desse homem, tanto na sua ascensão, quanto na sua queda. E que não venhamos, irmãos, a cair diante das tentações, que não venhamos a sucumbir diante do pecado, mas que venhamos a estar de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. O cuidado é nosso, nós somos guardiões da nossa vida, nós somos guardiões da nossa vida de oração. É por isso que nós falamos aqui, todos os cultos, todos os ministros que passam por esse púlpito, leia a palavra, medita na palavra. A palavra é poderosa para salvar as nossas almas, a palavra traz transformação para nós. Todos os ministros passam aqui e dizem, orem, tenham uma vida de oração. Isso, irmão, não é algo aleatório, não é algo simples, não é algo pequeno para que nós não valorizemos, não. Estamos falando de algo fundamental na nossa vida cristã. Ter uma vida de oração, ter uma vida de meditação na palavra, servir ao Senhor, é isso que vai fazer de nós crentes melhores, crentes mais fortes, de maneira que a gente não caia nessas ciladas e nessas tentações que o diabo vai trazer para nós. Porque o diabo, irmão, ele não brinca de ser diabo. Ele está o tempo todo tentando nos fazer cair. E o nosso trabalho é ficarmos fortes. É por isso que Paulo diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Fica de pé. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas o tempo foi contra mim. Sei que essa mensagem não foi tão popular. Acredito que não vão ter muitas curtidas, muitos likes. Mas eu creio mesmo, irmãos, que é uma palavra que pode mesmo nos levantar por dentro. Eu sei que se Deus me inspirou para falar isso essa noite, é porque estávamos precisando ouvir. Ah, essa palavra é para o irmão. Não, essa palavra é para mim. Amém? Ah, pode ser que você esteja vivendo uma situação como essa, onde você está vivendo a prática do pecado. Então essa palavra é para você, para que você venha se arrepender e se consertar com Deus. Mas pode ser que não, que você esteja bem, esteja avançando no Senhor.
mas essa palavra serve como uma vacina para nós, para que a gente possa mesmo se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua palavra que foi ministrada para nós nessa noite. Nós somos gratos a você. Senhor, não queremos ser crentes que vivem uma vida de qualquer maneira, mas queremos ser crentes de verdade, vivendo a tua palavra, vivendo, Pai, o teu evangelho com autenticidade. Não queremos, Pai, sucumbir diante dos problemas, das circunstâncias, nem mesmo diante do pecado, das tentações. Mas queremos dia após dia nos fortalecer no Senhor. Contamos com a tua força, contamos com a tua sabedoria, contamos com a tua ousadia. Obrigado, Pai, porque você tem cuidado de nós. Obrigado porque a tua palavra, ela é verdadeira e nós cremos na tua palavra. Não viveremos, Senhor, uma vida de qualquer jeito, mas seremos conhecidos como crentes de verdade, como cristãos que vivem a palavra, como cristãos que vivem Cristo. Queremos mesmo, Pai, ser o Cristo para as pessoas no mundo. Queremos que Jesus esteja sendo revelado nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nome de Jesus. Eu oro por cada um dos meus irmãos, cada família aqui representada. Eu declaro, Pai, a tua unção operando eficazmente na vida deles. Eu declaro suprimento completo. Eu declaro todos os dias eles desfrutando da tua graça e do teu poder. E cada necessidade aqui representada, eu declaro suprimento completo e provisões abundantes. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu queria que todos ficassem ainda de olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados. Eu queria que você pudesse estar orando. Se você já ora em outras línguas, ora um pouco aí em outras línguas. Se você não ora em outras línguas, você pode orar em português, baixinho. Mas eu queria que todos estivessem de olhos fechados. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Não é Jesus quem precisa de você, mas é você quem precisa de Jesus. E talvez você diga: não, mas eu já tenho Jesus no meu coração. Mas veja, receber Jesus não se trata de você simplesmente achar que isso acontece. Receber Jesus requer uma atitude. Nós precisamos confessá-lo. É crer com o coração e confessar com a nossa boca. E se você ainda não fez essa confissão pública de que você recebeu Jesus, você precisa fazer isso hoje. Eu quero te dar essa oportunidade para que você venha a nascer de novo. Veja, receber Jesus não é simplesmente a gente achar que recebeu. Receber Jesus é uma experiência sobrenatural, espiritual e eterna, que nós decidimos no coração e confessamos com a nossa boca. E quando isso acontece, a Bíblia diz que nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura. O que é nascido da carne é carne. Você já nasceu da carne, mas Jesus disse que o que é nascido do Espírito é Espírito. Está na hora de você nascer espiritualmente. E se você ainda não nasceu de novo, eu quero te dar essa oportunidade hoje à noite. Faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Essa é uma decisão para pessoas corajosas. Você está aqui e deseja fazer isso, tenha coragem. Eu quero dizer para você, será a melhor decisão da sua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Amém. Temos uma pessoa. Tem mais alguém? Temos um corajoso. Quem mais? Continua de olho fechado, continua de olho fechado. Quem mais? Eu sei que tem mais. Essa é uma noite de salvação. Aleluia. Eu sei que tem mais. Faz um sinal com a sua mão. Só quero orar por você. A sua vida, no mínimo, vai ser diferente. Aleluia. Se você não sabe para onde você vai quando você morrer, quero dizer para você, você precisa de Jesus. Onde você está? Não deixe para outro dia. Pode ser seu último dia hoje. Tem alguém? Tem mais alguém?
Glória a Deus. Tem alguém que quer se reconciliar? Estava afastado dos caminhos do Senhor? Essa é a sua oportunidade. Glória a Deus. Não é por força nem por violência. Não é Jesus quem precisa de você, é você quem precisa de Jesus. Mas se por algum motivo você ficou tímido, ficou com vergonha, você pode me procurar no final, ou procurar alguém da nossa equipe. Nós vamos ter o prazer de conversar com você e orar por você. E você vai receber Jesus. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus. Como é seu nome? José Wilson? Glória a Deus. José Wilson, que benção. José Wilson, você quer receber Jesus hoje como Senhor da sua vida? É por livre e espontânea vontade que você deseja receber Jesus, nascer de novo hoje? Glória a Deus, que benção. Graças a Deus. Essa foi uma decisão que eu tomei há muitos anos atrás. Eu digo para você, sem sombra de dúvida, foi a maior e melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu sei que os nossos irmãos aqui também, que tomaram essa decisão, podem testificar isso. E hoje é o melhor dia da sua vida. Vamos fazer junto essa oração? Eu vou fazer uma oração, você vai repetir, mas eu queria que você fizesse isso não da boca para fora. Eu preciso que você faça isso de uma maneira como se você tivesse poucos segundos de vida e fosse o seu último fôlego. Eu quero que você faça isso de todo o seu coração. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. Repete assim, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que você me ama, que você tem um plano para a minha vida. E eu decido, espontaneamente, agora, entregar por completo a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados e me recebe agora no teu reino. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. No teu nome. Amém. José Wilson, uma oração simples, mas você fez de todo o coração? Você fez essa oração de todo o coração? Quero dizer para você, quando a gente faz isso, acontecem algumas coisas na nossa vida. A primeira é que a gente nasce de novo, a gente se torna uma nova criatura. Por fora nada mudou, mas por dentro tudo mudou. A Bíblia diz que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Tem uma festa agora no céu. E os anjos de Deus estão celebrando e cantando o seu nome. Antes você não era filho de Deus. Você era só uma criatura. Mas por causa dessa decisão, a Bíblia diz que todos que receberam se tornaram filhos. Você agora se tornou filho de Deus. Antes Deus não tinha compromisso com você. Agora você pode orar e Deus vai te ouvir, porque Ele tem compromisso com você. Ele agora é seu Pai. Eu não sei quantos irmãos biológicos você tinha, ou você tem, mas eu sei que agora você recebeu uma nova família. E esses irmãos prepararam uma surpresa para você. Olha para trás. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Glória a Deus. José Wilson, parabéns. Você agora é membro da família de Deus. Nós nos alegramos com isso. Nós vamos participar da ceia agora e você é convidado a participar junto conosco. Amém? Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos orar pelos elementos. Você que está nos visitando, que já é crente, já nasceu de novo, sinta-se à vontade para participar conosco, em família, da ceia do Senhor, junto com a gente. Se você ainda não nasceu de novo, não recebeu Jesus, por favor, não participa. A ceia é somente para filhos, é somente para quem nasceu de novo. É algo sério, é algo espiritual. E você não pode participar se você não nasceu de novo, tá bom? Então nós vamos orar aqui pelos elementos. Nosso diaconato está aqui posicionado. Queria que você orasse junto comigo, amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor.
Sabemos que esse é um momento solene e fazemos isso com muito respeito, com muita reverência, com muito temor do nosso coração, mas também fazemos isso com muita alegria. Estamos aqui participando da ceia do Senhor em memória de Jesus, em memória da sua crucificação, da sua morte, do seu sofrimento, mas também em memória da sua ressurreição. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. E estamos aqui como o corpo de Cristo na terra, celebrando a nossa unidade. Aqui estão, Pai, esse pedaço de pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, que sem pecado foi moído e traspassado no nosso lugar. Aqui também está o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, que foi derramado, vertido no nosso lugar. E estamos aqui para participar da ceia do Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria. Muito obrigado pelo privilégio que temos de participar desse momento, de estarmos em casa, em família. E eu declaro essa igreja unida. Eu declaro, Pai, que nenhum tipo de partidarismo, de divisão, de contenda tem espaço nesse lugar. Mas somos uma grande família, unidos num só amor, num só propósito, numa só fé, crendo no mesmo Deus, amando o Senhor e te servindo de todo o coração. Nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio e declaramos, Pai, a nossa unidade preservada, intacta, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Os diáconos agora vão estar servindo a gente, vamos cantar uma música e eu vou pedir para que você não participe ainda, que você espere até que todos tenham recebido e em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor juntos como família. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Você pode cantar para o irmão ao seu lado? Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem
nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Unidos iremos correr, avançar. Eu creio nisso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: unidos iremos correr, iremos avançar. Graças a Deus. Que bênção. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 28, o apóstolo Paulo trazendo instruções para a igreja de Corinto acerca de como se deveria conduzir a ceia do Senhor. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o apóstolo Paulo estava falando sobre nós nos examinarmos. Veja, ele não estava falando sobre pensarmos em pecados, mas estava falando sobre nos examinar. E não diz que a gente vai se examinar e se o exame der negativo ou positivo, a gente não vai comer. Ele diz: examine-se, pois, o homem e assim coma. Aí ele diz: porque quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, ele está falando que o exame é justamente a gente discernir o corpo. O que é discernir? É compreender, é entender, é ter o entendimento do corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Como você está, a sua localização no corpo, como andam os seus relacionamentos, como você entende o que é o corpo de Cristo. Então essa é a reflexão, esse é o exame que nós precisamos fazer. E eu quero encorajar você a fazer isso agora. Nós não vamos cantar, não vamos orar, vamos nos examinar, vamos discernir o corpo. Amém? Então faça isso agora. No verso 23, o apóstolo Paulo, continuando, instruindo a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Com esse entendimento de que esse pedaço de pão sem fermento representa o corpo de Cristo, que sem pecado foi moído, traspassado, sacrificado no meu e no seu lugar. Com essa consciência, pode participar. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Verso 25, ele continua a instrução e diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Com essa consciência de que esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. E tendo a consciência daquilo que a Escritura Sagrada nos diz no livro de Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 3, que diz que certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, feridas essas, por onde o sangue de Jesus foi derramado, a Bíblia diz que nós fomos curados e sarados. Portanto,
Se você tiver algum sintoma de enfermidade, alguma dor no seu corpo, ao participar desse suco de uva, você pode receber a sua cura e sair daqui completamente curado e sarado. Então, com essa consciência e em memória dele, participa. Glória a Deus. Ceia é uma festa, amém, irmão? Ceia não é um funeral. Ceia é uma festa. E a Bíblia diz que Jesus, depois de ter participado da ceia com seus discípulos, eles cantaram um cântico. Então vamos cantar um cântico de celebração e vamos celebrar ao Senhor. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Não posso duvidar, nele minha fé está. As amarras se foram, não existem mais. As cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre para cantar. Enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou um lar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Eu te agradeço. Amém? Você agradece ao Senhor também? Amém. Eu fui lavada, querida. Eu era imunda e eu fui lavada pelo sangue de Cristo. Ele me renovou, me tirou de um lamaçal de pecado, me tirou de uma vida de tristeza, me trouxe para uma vida de alegria e paz plena. Amém? É motivo de festa. Essa hora é a hora de você dançar, de celebrar mesmo, de festejar. Amém? Nós estamos chegando ao fim do nosso culto, mas antes eu não posso esquecer, nem deixar de mencionar aqui os títulos que vão ser indicados hoje, para que você possa adquirir lá no Verbo Shop, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. Nós temos, por exemplo, Um Melhor Concerto, um livro que vai falar sobre a aliança que nós temos com o Senhor. Tem lá no Verbo Shop, um livrinho pequenininho aqui para quem não tem o hábito de leitura. Pensamento Certo ou Errado. O irmão Reagan fala coisas preciosas. Esse livro você deve ler pelo menos umas 10 vezes no ano, viu? Você não tem como impedir que o pensamento venha até você, mas você pode impedir que ele fique, permaneça lá. Temos 5 impedimentos ao crescimento na graça. Quais são os 5 impedimentos para alguém crescer na graça de Deus? Você sabe? Nesse livro você vai aprender. E temos o Guia para o Jejum Equilibrado, também, do irmão Reagan. Ele vai falar a importância de nós mantermos uma vida de jejum e por que nós devemos jejuar. Não para alcançar bênçãos dos céus, mas para que a gente possa sacrificar e mortificar a nossa carne, ficar sensível no Espírito. Você vai aprender mais sobre isso nesse livro aqui. Lá no Verbo Shop tem todos esses e muito mais. Você pode adquirir ou presentear alguém para ajudar a edificar essa vida também no Senhor. Amém? Me pediram para lembrar que nós temos lá no nosso balcão de informações hoje o último dia para você fazer a matrícula do Rema na Black Week, com 30% de desconto, tanto para primeiro ano quanto segundo ano. Se você quer fazer a sua matrícula, essa é a sua melhor oportunidade de obter o melhor desconto. Depois de hoje não vai ter nenhum desconto como esse. Se você está esperando, eu vou esperar até 40, 50, não, só vai ter esses 30, então é a sua oportunidade de fazer hoje com o melhor desconto se você quiser. Depois você vai perder o desconto, mas pode fazer também até o início das
das aulas, a gente ainda tem matrículas abertas, mas com desconto bom assim, só até hoje. Então passa lá e faz a tua matrícula no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estude no Rema e a sua vida também vai ser transformada, amém? Também nós temos lá no balcão de informações a aquisição dos passaportes para o Chá das Virtuosas. Cadê as virtuosas? Primeiro lote disponível ainda lá, então você pode passar hoje e adquirir. E temos também o acesso à mentoria exclusiva, Acessando as Riquezas, com o pastor Fábio Henrique, que vai acontecer também nos dias 16 e 17, ou é 15 e 16? Eu esqueci agora. 16 e 17, agora de dezembro. Então, se você quer participar dessa mentoria exclusiva, vai aprender um monte de verdades acerca dessa área de finanças, de riquezas, você vai aprender com ele nos dias 16 e 17. Aqui é uma segunda e uma terça. Se você quiser, tá imperdível, ele já está preparado com esse conteúdo aí há um tempão. Você vai aprender até sobre criptomoeda, viu? Você só não sai daqui acessando essas riquezas se não quiser. Amém? Então dá uma passadinha lá. Tem mais alguma informação que eu esteja lembrando? Não esteja? Pronto. Tem cantina acontecendo lá no hall também. Hoje é do departamento de crianças. Ouvi dizer que o departamento de crianças faz cantinas excelentes. Então você pode passar lá e adquirir o seu lanche também, sair daqui abastecido e abençoando. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? As pessoas que vieram pela primeira vez. Onde está você? Ó, lembra que eu falei que tem uma sala preparada para vocês? Nossa equipe está acenando lá na saída, do lado esquerdo ali. Eles estão acenando, aguardando você para a nossa sala. Lá vai ter algo para você. Você vai ter como ser servido, vai também receber presente. Você só não sai daqui sem nada, sem receber a graça, o amor e o carinho que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida. Se você é visitante, pode se dirigir até lá agora. E você que trouxe o visitante, vai com ele também, para ele não se sentir sozinho, deslocado. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Chegamos ao fim desse culto, mas não ao fim do que Deus tem para você. Amanhã tem muito mais, amém? Vá em paz, seja abençoado praticando essa palavra. Lembra, tem uma vida no secreto, mas não uma vida secreta. Abençoa alguém também com a tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Nós declaramos você produzindo muito fruto, você produzindo muito fruto no reino de Deus. Nesses dias ainda, dezembro está aqui, mas ainda tem tempo para Deus fazer algo grandioso até o fim desse ano para você, amém? Então vá em paz, seja abençoado praticando a palavra e fica ligado. Lembra sempre, seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando, amém? Amamos você, nossos pastores estão aqui à frente.